Este audiolivro foi produzido pelo canal A Sociedade do Audiolivro e narrado por Youssef Barros. Gostou do nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o canal. O canal infelizmente não é monetizado e para que eu possa continuar com esse trabalho, conto com o seu apoio através do Apoia-se. Acesse o link do Apoia-se na descrição do vídeo e entenda a importância do seu apoio, sem o qual não posso dar seguimento a esse projeto. Muito obrigado e boa leitura a todos. A Sombra, uma parábola. Conto de horror de Edgar Allan Poe. Vós que me ledes, estáis vivo. Mas eu que escrevo há muito declinei em meu caminho para as regiões das sombras, porque estranhas coisas ocorrerão e coisas secretas serão reveladas. E muitos séculos terão decorrido até que os homens leiam estas memórias. E quando as virem, alguns não lhe darão crédito e outros irão duvidar. Contudo, uns poucos encontrarão razões para meditar sobre os seus caracteres aqui gravados com férreo estilete. O ano tinha sido de terror e de sensações muito mais intensas que o terror, para as quais não existe nome sobre a terra, pois se sucederam muitos prodígios e muitos sinais. E em toda parte, sobre o mar e sobre a terra, estendiam-se as asas da peste. Para aqueles doutos na leitura das estrelas, não era estranho que os céus revelassem uma fisionomia de desgraças, mas para mim, o grego, o oinos, e para os meus companheiros era evidente que havia chegado a alternação daquele ciclo de 794 anos em que a entrada de Áries, o planeta Júpiter cai em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito característico dos céus, se muito não me engano, era visível não apenas no orbe físico da Terra, mas igualmente nas almas, na imaginação e nas excogitações da humanidade. Sentados em volta de algumas garrafas de vinho tinto de Quios, na sombra da cidade de Ptolomais, formávamos nós, à noite, um grupo de 7 pessoas. Não havia em nossa sala outra entrada senão a enorme porta de bronze que havia sido fundida pelo artista corino. Era de rara compleição e estava trancada por dentro. No sombrio aposento, negras cortinas aleijavam-nos da visão da lua, das fúnebres estrelas e das ruas desertas. Mas o presságio e a lembrança do mal não podiam ser excluídos. Em torno de nós e dentro de nós, coisas havia que não podem ser descritas. Coisas materiais e espirituais, uma atmosfera pesada, uma sensação de sufocamento, de ansiedade, e, sobretudo, esse terrível estado de existência em que os nervos experimentam quando os sentidos estão vivos e despertos, ao passo em que as faculdades da mente estão inativas. Um peso mortal nos afligia, caía sobre os nossos corpos, sobre os móveis e sobre os copos. E tudo era depressivo e tenebroso, salvo as chamas de 7 lâmpadas de ferro que alumiavam a nossa orgia. Alçando-se em altos e delgados espectros de luz, permaneciam elas ardendo, pálidas e imóveis, e no espelho, com o seu reluzir formava sobre a mesa redonda de ébano, em torno da qual nos reuníamos, cada um contemplava a palidez de seu próprio semblante e reparava no inquieto brilho dos olhares de seus companheiros. Entretanto, ríamos, estávamos alegres ao nosso próprio modo histérico, e cantávamos as canções de Anacreonte, que eram ensandecidas, e bebíamos muito, ainda que o vinho púrpura lembrasse-nos a cor do sangue, porque havia outro companheiro ali na sala. O jovem Zoilo jazia morto, estendido e amortalhado como se fosse o gênio e o demônio da cena. Mas, ele não participava de nossa alegria, salvo o seu rosto, convulsionado pela peste, e seus olhos, nos quais a morte apenas havia apagado a metade do fogo da pestilência, pareciam ter um certo interesse no nosso júbilo, o mesmo júbilo que os mortos sentem por aqueles que irão morrer.
Mas ainda que eu, Oinos, sentisse que os olhos do defunto estavam fixos em mim, constrangia-me a não perceber a amargura de sua expressão, e enquanto contemplava fixamente as profundezas do espelho de ébano, em voz alta e sonora cantava as canções dos filhos de Teos. Mas pouco a pouco minhas canções foram cessando e seus ecos perdendo-se nas sombrias cortinas da sala. Minguaram até se tornarem inaudíveis e desvaneceram-se completamente. Mas eis que dentre aquelas cortinas onde os ecos do canto morriam, penetrou na sombra obscura e indefinida uma sombra como a lua quando se inclina no céu e assume a fisionomia de um homem. Mas aquela não era a sombra de um homem, nem de Deus, nem de um deus da Grécia ou da Caldeia, ou mesmo do Egito, e a sombra postava-se sob a entrada de bronze, por debaixo do arco da porta, sem um movimento, sem dizer palavra, e ali, imóvel, deixou-se ficar. Se bem me recordo, os pés do amortalhado Zoilo voltavam-se para a porta na qual a sombra descansava. Mas nós, os 7 ali reunidos, tendo visto a sombra, no momento em que ela avançava sobre os cortinados, não nos atrevemos a contemplá-la fixamente. Senão, baixamos os olhos e miramos as profundezas do espelho de ébano. Finalmente eu, Oinos, balbuciando em voz baixa, perguntei à sombra qual a sua moradia e seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada jaz nas proximidades das catacumbas de Ptolomais, junto às lúgubres planícies de ilusão que margeiam o imundo canal de Queronte. Então levantamo-nos os 7 de nossas cadeiras, tomados de horror, trêmulos, pálidos, porque o tom da voz, da sombra, não era o de um único ser, mas o de uma multidão de seres, e variando em suas modulações de uma sílaba para outra, penetrava obscuramente em nossos ouvidos, com inflexões familiares e bem lembradas dos muitos milhares de amigos que já morreram. Fim.